Você já se perguntou qual faculdade Deus quer que você faça? Ou qual emprego Deus quer que você escolha? Ou qual cidade Deus quer que você more? Esses são alguns questionamentos que passam pelas nossas mentes, nós cristãos, que buscamos viver de acordo com a vontade do Senhor. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes, deixa eu me apresentar, eu me chamo Aimee. Eu criei esse podcast com o objetivo de compartilhar as boas novas de Cristo. E aqui nesse canal, a gente conversa um pouco sobre tudo, a gente fala sobre vida literária, compartilho com vocês os livros que eu estou lendo, os livros que eu quero ler, os livros que eu já li. Além disso, a gente também fala sobre fé e cultura, sobre a relação entre a nossa fé cristã e a sociedade. A gente também fala sobre estudos bíblicos, a gente traz meditações, às vezes, e mensagens relacionadas às escrituras. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve por aqui para que você não perca nenhum outro vídeo. E hoje, gente, o tema desse vídeo é isso, é como tomar decisões segundo a vontade de Deus, como saber o que Deus quer que eu faça, né? Ao longo das escrituras, a gente encontra várias passagens que são incentivos a nós para que a gente busque a vontade do Senhor, para que a gente compreenda, né? Para que a gente tenha esse anseio por compreender aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. E como todo cristão, né? A partir do momento que você passa a crer em Cristo, a partir do momento que você nega a si próprio e toma a cruz de Cristo, você imediatamente passa a viver para Ele, né? No sentido de que todas as áreas da sua existência, elas agora devem convergir para Cristo, devem glorificar ao Deus eterno. Então, seja a nossa área de finanças, seja a nossa área de relacionamentos interpessoais, seja as nossas áreas de, sei lá, de nosso trabalho, enfim, nossa saúde física, nossa saúde mental, tudo isso deve apontar para Cristo. Tudo isso que a gente faz em cada uma dessas áreas e que juntas formam a nossa existência devem estar de acordo com a vontade do Senhor. E se você é cristão, é muito provável que, assim como eu, você já se passou, já se fez essa pergunta, né? Meu Deus, que faculdade Deus quer que eu faça? Que emprego Deus quer que eu trabalhe? Né? Que empresa Deus quer que eu trabalhe? Que cidade Deus quer que eu more? Enfim, perguntas muito específicas mesmo e que não são moralmente certas nem erradas, né? Ou seja, que as escrituras, a Bíblia não fala de forma direta sobre isso, né? Então, por exemplo, se morar em uma cidade no sul não é pecado, né? Morar em uma cidade no norte do Brasil também não é pecado. Então, escolher a cidade que você vai morar não é uma decisão moralmente certa ou errada, entende? Grande parte do que eu estou trazendo aqui foi baseado no livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Heber Campos Jr. Esse livro me marcou demais. Compartilhei com vocês o nosso vídeo sobre leitura de 2025 e eu decidi fazer um vídeo mais aprofundado sobre ele. Isso porque essas perguntas específicas já fizeram muito parte da minha vida e ainda fazem, né? Essas perguntas sobre decisões muito sérias, né? Decisões sobre que cidade eu devo morar, onde eu devo construir minha vida, né? Enfim, são decisões muito sérias e que é normal, é natural a gente buscar a vontade do Senhor para isso, né? Mas a questão é que muitas vezes essa busca pela vontade do Senhor ou por confirmações, falando especificamente dessas decisões que não são moralmente nem certas nem erradas, elas podem ter uma motivação de estar muito mais baseadas em uma vida vivida pela vista e não pela fé. E você vai entender o que eu tô falando no decorrer desse vídeo. E eu trouxe algumas razões pelas quais isso pode acontecer, né? Algumas razões pelas quais a gente busca confirmação do Senhor para essas decisões que moldam, que fazem parte da nossa existência. A primeira razão é muitas vezes o desejo de que tudo corra bem, de que nada ruim aconteça. E, gente, é completamente normal, né? Ninguém vai pensar assim, nossa, qual decisão devo tomar? Qual que que vai ser pior para mim? Ninguém pensa isso, né? Isso é normal. Mas a questão é que muitas vezes por trás dessa busca por respostas de Deus, com perguntas muito específicas assim, abrigam mesmo um medo de que as coisas não deem tudo certo. Quando, na verdade, viver a vida com Cristo não significa não passar por vales, não passar por tribulações. A gente precisa compreender que nem o difícil é sinal que não é da vontade de Deus, assim como nem o fácil é sinal de que é da vontade de Deus, sabe? Além disso, a segunda razão pela qual eu vejo que talvez a gente busque por essas confirmações e tudo mais,
é que a gente deseja que as coisas sejam previsíveis. E eu me encaixo nisso. A gente deseja que as coisas não saiam do nosso controle. Então a gente pensa, se Deus confirmou, se Deus disse, então tá tudo certo. Então tudo vai acontecer direitinho. A motivação do nosso coração quando fazemos isso pode estar em não nos frustrarmos, sabe? Em termos aquilo que nós tanto idealizamos. Isso é muito perigoso. E a terceira razão também, que eu acho que é muito tentadora, digamos assim, é o desejo por não ter que ser responsável pelas suas próprias escolhas, entende? E assim, gente, falando isso com muita cautela, mas quando a gente busca a vontade do Senhor para além daquilo que as Escrituras já revelaram, e a gente justifica isso como se fosse voz de Deus, como se fosse vontade de Deus, a gente está terceirizando uma escolha que na verdade era nossa. Você entende? Então, em vez de a gente falar que eu decidi morar na cidade X, ou eu decidi fazer tal faculdade, a gente diz, não, Deus me disse para eu ir para lá. Deus me disse para eu fazer isso, para eu ir para lá, para eu fazer aquilo. Você entende? Então, então é talvez uma terceirização da nossa responsabilidade, o que também não é da vontade de Deus. Além disso, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, sabe, com as motivações do nosso coração, para que a gente não permita que aquilo que a gente sente direcione completamente a nossa existência, sabe, que a gente não viva a nossa vida a partir daquilo que a gente sente no coração, mas que sejam as escrituras que guiem a nossa existência. No seu livro, o Weber vai falar assim: nossa oração precisa levar em consideração que uma das maiores barreiras para decisões sábias e condizentes com o caráter e os preceitos de Deus são nossas próprias motivações. Então a gente precisa ter muita cautela quando a gente toma essas decisões, para que a gente também esteja vigiando quanto à intenção e à motivação do nosso coração ao fazer isso. E talvez você me pergunte, Aimee, se não é por meios e métodos externos às escrituras, onde é que eu vou me basear para tomar essas decisões? E a resposta é na própria Bíblia e na sabedoria que o Senhor nos dá. E uma das coisas que o Weber fala muito nesse livro é isso, é que Deus nos dá sabedoria para que a gente viva, para que a gente tome decisões que são alinhadas às escrituras, mas também para nesses casos de decisões que não são moralmente nem certas nem erradas, para que a gente tenha o discernimento e a sabedoria necessária para escolhermos por nós mesmos, que são decisões nesses casos, né, que o Senhor nos permite ter a opção de escolha. E aqui fica a minha recomendação, sabe? A esse livro do Weber. Leiam, ele é muito bom. Eu não tenho ele físico porque eu li ele no Kindle, mas ele fala muito sobre isso, ele fala sobre relacionamentos amorosos, sobre essa busca, né, que muitas vezes se tem de, meu Deus, tem uma pessoa específica, uma pessoa ideal que eu preciso buscar confirmação para saber. Enfim, ele fala sobre vida prática, vida cotidiana. E por fim, eu quero ler para vocês uma frase que me marcou muito, que ele fala: viver pela fé é permanecer fiel a Deus, mesmo sem saber o que Deus tem preparado para você. E é isso. Que nosso anseio não seja que dê tudo certo na nossa vida, que nosso anseio não seja que nossos planos não sejam frustrados, mas que acima de tudo nosso anseio seja agradar e glorificar ao Senhor. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo edificou você de alguma forma, dê um like aqui embaixo e comenta aqui se você quiser como você foi abençoado ou até uma sugestão de vídeo futuro. Enfim, sinta-se à vontade para isso. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. Eu encontro vocês no nosso próximo episódio. Até lá!